Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse encontro. Eu gostaria de agradecer primeiramente a disponibilidade, né, da Jéssica de estar aqui com a gente essa noite para dividir, né, os conhecimentos dela, a trajetória, né, dela. Então eu vou fazer uma apresentação bem breve da Jéssica para também não tomar muito tempo da fala dela. A Jéssica ela é graduada em Ciências Biológicas e Meio Ambiente e Biodiversidade pela Universidade da região de Joinville, a Univille. Tem especialização em Gestão Sustentável e Meio Ambiente pela Universidade Católica do Paraná, a PUC. Atualmente faz uma especialização em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR, e é mestranda em Arqueologia pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Então, Jéssica, seja muito bem-vinda. Eu passo a palavra para ti, fica à vontade. Eu vou Obrigada. desligar aqui o meu microfone e aí tu, quando for para passar os slides, tu me avisa. Tudo bem, perfeito, Marina. Então, pessoal, aproveito então essa linha que ela comentou, que a Marina comentou, e trago para vocês, acredito que a grande maioria aqui são graduandos de biologia ou são biólogos já formados e devem ter esse interesse em relação à arqueologia, como que o biólogo vai atuar dentro dessa área. Como que a gente chegou a esse mini curso aqui para vocês? Foi graças à Marina que entrou em contato comigo e aí veio trazer essa abordagem da necessidade de trazer esse vínculo entre arqueologia e biologia, justamente por conta do laboratório que existe dentro da Universidade da UNESCO, onde que os alunos da graduação de biologia têm um vínculo bem importante com esse laboratório de arqueologia. E às vezes eu acredito que muitos que são da biologia, quando entraram na biologia, assim como eu, nem esperava que a biologia ela tenha uma gama de oportunidades tão grande. É uma teia de informações onde que você entra querendo ser biólogo, mas quando vai entrar, não esperava. Eu espero que isso também aconteça com vocês. Que não espera que vai ter tanta diversidade de atuações do biólogo dentro dessa temática, né, dessa grande ciência. E uma delas, e é pouco comum, na verdade, é a arqueologia. Então, dentro dessa linha da arqueologia que nós temos ali a atuação do biólogo muito significativa, principalmente para o litoral, vem essa influência ali do como que, tá, peraí, eu estou no curso, mas eu gostei de arqueologia, como que eu posso atuar nessa área, onde eu posso atuar, eu posso ser arqueólogo depois que termina minha graduação em biologia? Essas são dúvidas que provavelmente devem chegar para vocês. Eu até gostaria de saber, pode mandar ali no chatzinho que tem, ou até mesmo mandar um áudio explicando quem aqui é da graduação de biologia ou é biólogo já formado, só para eu ter uma noção aí se a gente está tendo esse grupo todo na UNESCO aqui também, em relação a isso. Tem gente da biologia? Pode falar, gente, fica à vontade. Vamos interagir um pouquinho. Tá, estudante, bióloga formada, legal. Só duas pessoas aqui? Olha, tem 15 pessoas, 14 pessoas. Tirando eu e a Marina, tem umas 13. Então, e aí, pessoal, tem mais gente que é biólogo, que é da graduação? Mais alguém? Também estudante, legal. Acadêmico civil, legal. Estudante. Então, bacana isso. Bem, eu acredito que esse mini curso acho que vai ser bem direcionado para vocês, especialmente por conta dessa linha. Ah, legal. Ah, Henrique, ó, o Henrique foi o que eu citei anteriormente, que é paleontólogo, que também tem uma outra linha, que ó, já falei de você, Henrique, antes de você chegar. E, bem, nós vamos então entrar com essa abordagem sobre a questão desse mini curso também já foi abordado em outra instituição, a UNESCO. Foi bem bacana, porque a ideia é trazer para vocês o que que faz um biólogo dentro dessa atuação. Gente, peço para vocês assim, perguntem à vontade durante a apresentação. Eu vou deixar aberto aqui os comentários, já que é a Marina que vai passar para mim. E também, quiserem falar alguma coisa, apresentar um áudio, pode abrir o áudio já, se interromper e comentar, tudo bem? Marina, pode passar, tá? Antes de eu iniciar essa questão sobre a temática da biologia, o biólogo, a formação em si, como o que o biólogo executa dentro da arqueologia, eu pensei em trazer um pouco do meu histórico profissional acadêmico para vocês. Eu acho que a partir do meu histórico acadêmico, vocês conseguem ter um alinhamento de como que a Jéssica, bióloga,
terminou como Jéssica arqueóloga nesse processo todo. E deixo bem clara, eu não deixei de ser bióloga, né? Então, dentro desse todo esse processo, ser arqueólogo e ser biólogo são duas coisas que correm juntos, não tem como separar. É uma situação um pouco atípica dentro que a gente não costuma muito abordar, mas é uma coisa que a arqueologia, para quem já conhece, quem está familiarizado, ela é interdisciplinar. Só que, por muito tempo, antes da arqueologia, a gente considerar todas as ciências, a gente tem o hábito de separá-las em caixinhas. Geologia, biologia, e quando isso não acontece, na verdade, ela é tão interconectada que essa visão de caixinhas deveriam ser muito separadas, deveria ser descartada. E trabalhar isso de uma forma de malha. Porque é assim que são as ciências. É inevitável que um biólogo não vai entender um pouco de mudanças climáticas, que não vai entender um pouco de arqueologia, ou que o arqueólogo também não vai atuar dentro dessa área, ou o geólogo dentro da área da biologia também. Então, essa separação da ciência era só por nome, porque o conhecimento científico é muito amplo, principalmente se a gente agora separar em categorias maiores, ciências da natureza, ciências exatas, enfim. Bem, dessa linha, o que que eu trago para vocês da minha experiência? Eu entrei na graduação em 2013 em Biologia Marinha, na Universidade da região de Joinville, que é conhecido como Univille, que fica em Joinville, litoral norte de Santa Catarina, quem não conhece. E quando eu entrei em Biologia Marinha, eu entrei na ideia de, porque, gente, Biologia Marinha era um curso meio novo também na graduação, e acabei entrando. Eu entrei como bolsa do ProUni, então fui bolsista do ProUni durante toda a minha graduação. E quando eu entrei, já no primeiro ano, eu comecei a participar do laboratório de arqueologia, que a gente chama de LAPARC, que tem lá na Univille. Na época, o nosso laboratório era dividido junto com o laboratório de geologia, porque a arqueologia sempre foi amarrada com a geologia. E e aí, então, eu comecei a trabalhar no laboratório, fiz estágio no laboratório como voluntária, porque eu era bolsista do ProUni. E em 2015, se eu não me engano, eu consegui ganhar uma bolsa de estudos pelo CNPq, que é a iniciação científica, onde eu fiz um projetinho de acervo, né, na coleção de referência para peixes, para poder, então, começar a alimentar mais o laboratório de arqueologia. Nesse contexto também, participei também de voluntário, muitos programas voluntariados, assim, um deles que eu destaco foi uma empresa de consultoria que eu trabalhei em 2014, fazendo o projeto de trilha ecológica e tal, não envolve daí arqueologia nesse caso, mas é para mostrar esse interface que existe, porque dentro da arqueologia eu atuei, mas também atuei como bióloga também dentro da consultoria ambiental, projetos ambientais. Então, em 2016, eu migrei de curso, alterei, troquei biologia marinha para meio ambiente e biodiversidade. Isso foi por um interesse particular meu em relação às possibilidades que o curso de meio ambiente e ciências biológicas geral, ela vai ser mais ampla da atuação do biólogo, e eu acho que isso é muito importante. Se especializar demais é um desafio, principalmente porque quanto mais especialista você fica numa área, menor você trabalha com o teu leque de informações, né? O teu leque profissional fica menor. Então, acabei migrando para meio ambiente e biodiversidade. Então, eu terminei a graduação por conta dessas duas graduações que eu fiz, porque eu estava no finalzinho de Biologia Marinha e já entrei para meio ambiente. Eu fui finalizar ali em 2019. Quando eu finalizei em 2019, eu tirei, então, meu CRBio, que aí todo biólogo, quando se gradua, daí, então, na época, no Santa Catarina era CRBio 3, agora é CRBio 9. Então, eu tirei o meu conselho, a gente solicita a recomendação. E aí, então, o que que procede? Nessa mesma época, eu fui contratada pela equipe da National Geographic para poder atuar num projeto de pesquisa em arqueologia, fazendo análise zooarqueológica de sambaquis, uma escavação. Então, participei dessa escavação e trabalhei durante 2 anos com um projeto da National, dessa equipe que veio da Europa, para cá, para fazer essa escavação lá em Joinville. Dessa escavação, então, foi feita uma diversidade de análises de material, e aí desse material saiu alguns artigos publicados e eu continuei atuando ali para eles. Vinculado a isso, paralelamente, a empresa que eu tinha trabalhado lá em 2013, que aqui eu comentei para vocês, lá que está no cantinho superior ali da Regen, eu acabei comprando a empresa, adquiri a empresa para mim, porque aí o antigo diretor da empresa acabou encerrando essa empresa. E como foi a primeira empresa que eu atuei, e eu queria trabalhar com consultoria ambiental, e já tinha uma experiência, né, assim, uma bagagenzinha assim, de experiência sobre isso, acabei adquirindo, então, a empresa para mim, e eu dei continuidade a ela. Ah,
Durante esses períodos também participei de várias escavações arqueológicas, desde a graduação, que teve maior número de escavação arqueológica, até também depois da graduação, durante 2019 até 2020, antes da pandemia, comecei a participar de outras escavações. Isso me deu muita experiência de campo dentro da arqueologia. Bem, a partir disso, o que que procede? Quando eu dei continuidade às escavações arqueológicas, à empresa e ao projeto da National Geographic, em 2021, a gente teve uma, entre 2020 ali na região, parou um pouco por conta da pandemia. Em 2021, retornamos, aí eu encerrei meu contrato com a National, eles encerraram comigo, para recontratar, para trabalhar então para o Centro de Pesquisa da Europa. Então, estou trabalhando atualmente para o Europe Research Council, na mesma ideia, da mesma linha de projeto em arqueologia, está analisando o material arqueológico deles, então, das escavações que eles executam aqui no Brasil. E dentro dessa linha também, eu acabei sendo convidada para atuar como professora em uma instituição em Joinville, onde eu atuei durante um ano, daí depois acabei concluindo o curso da disciplina e não renovei o contrato justamente por conta das demandas que veio surgindo, que eu vou comentar um pouco à frente. E aí comecei a dar aula em ciências forenses, voltando para arqueologia forense. Daí comecei a atuar durante um ano nessa área. Dando continuidade ali, eu ampliei a empresa de consultoria, e aí nós também atuamos na parte arqueológica, e acabei entrando no mestrado no Museu Nacional, que atualmente onde eu faço meu mestrado, vai até ano que vem. Nesse meio tempo, de 2020 a 2023, também fiz uma especialização em Meio Ambiente e Biodiversidade na PUC e atualmente estou finalizando uma especialização em Direito Ambiental. Essa especialização em Direito Ambiental eu tenho como orientador o Edson Peters, que foi um dos promotores do Ministério Público há 30 anos atrás, que vamos dizer assim, foi um dos maiores contribuintes quanto no que se trata de leis sobre patrimônio arqueológico. E aí a gente faz uma abordagem hoje sobre isso, sobre como que está a situação do patrimônio arqueológico em relação aos aspectos ambientais, do licenciamento ambiental, e como isso está afetando e se está tendo uma relação, vamos dizer assim, acolhedora dessa lei, se ela está sendo realmente aplicada. Então, dentro dessa linha, eu sou zooarqueóloga, por conta da minha base de formação, não fujo da zooarqueologia jamais, porque é uma experiência que eu tenho. Atualmente eu tenho 5 capítulos de livro publicados, 9 artigos publicados, mais de 50 congressos que a gente participou no Brasil e também na América para poder atuar e divulgar também a ciência enquanto arqueologia. Gente, esse é o histórico que eu trago para vocês, porque é uma referência de como que a atuação do biólogo entra para poder aplicar ali vamos dizer assim, a atuação como arqueólogo de fato. Então, assim, primeiro, biólogos podem sim ser arqueólogos. Segundo, como que pode-se ter essa graduação? Teve uma legislação que foi definida em 2018, se eu não me engano, que vai alinhar ali quais são as atribuições do arqueólogo, quais são assim, a escolaridade que o arqueólogo precisa ter para se tornar um arqueólogo. Ou você faz a graduação de arqueologia, que ela é bem recente no Brasil, então muitos arqueólogos hoje que atuam na área, principalmente acima dos 40, 50 anos, eles não são graduados em arqueologia. A grande maioria é graduado em história, geologia, biologia também nós temos, mas o forte sempre foi história, antropologia também, para a formação para atuar como arqueólogo. Aí depois fez o mestrado, e aí as experiências da área que vai contribuir ali para você poder solicitar no IFAM o requerimento lá, a portaria, para poder atuar como arqueólogo. Diferente da biologia, que a biologia tem um conselho de classe, a arqueologia já não tem, então é pelo IFAM. A gente, quando se forma, o que que a gente faz? A gente só manda o histórico escolar, o certificado de conclusão de curso, o documento com foto e envia para o Conselho Regional de Biologia, no nosso caso é CRBio 9, para Santa Catarina, e aí ele já fornece, então, ali o certificado. Você paga uma taxa e aí recebe lá o documento, né? A carteira do biólogo e também a carteira de identificação. Já o arqueólogo já não, ele tem que ter todos os documentos comprovados se ele não for graduado em arqueologia, ele vai ter que ter ali a comprovante de experiência profissional na área, se não me engano, no mínimo 2 anos, mais um mestrado, pelo menos, ou uma especialização, que tem pós-graduação em arqueologia, e aí, então, encaminha essa documentação para o IFAM para poder, então, tirar a portaria. Então, Marina, se eu estiver errada, tu me corrige, mas, basicamente, o processo é esse. Bem,
Como eu digo para vocês, a arqueologia, ela é interdisciplinar. Então, inevitavelmente, nós vamos ter profissionais de diversas áreas, seja da história, da geologia, da medicina, odonto, principalmente quando se envolve arqueologia forense, é muito forte o odonto. Nós vamos ter também a biologia, que é o que a gente vai abordar aqui, entre outras temáticas, história também, né? Antropologia, ciências sociais também é bem forte nessa linha. Bem, compreendendo um pouco desse histórico, pode passar, Marina, a gente vai ver um pouco o que que atua o biólogo, né? Como que ele pode contribuir. Primeiro, o que que o biólogo pode contribuir dentro da área da arqueologia? Evolução, porque os biólogos eles entendem bastante na evolução dos organismos, então eles vão estar aptos para interpretar o que vai aparecer de material arqueológico. É muito comum e mais clássico aparecer nos, principalmente sambaquis, que é um que a gente tem bastante no nosso litoral, são ossos e conchas. Então, desculpa, gente, eu tenho uma gata que toda vez que eu faço uma apresentação, ela começa a se virar do giraia. Então, assim, o que que a gente tem? Quando trabalha na parte da atuação do biólogo, o mais comum ocorrer é trabalhar com evolução e ecologia dentro dessa linha. O que que vai abordar ali o biólogo dentro dessa linha? O que que eu vou poder contribuir sabendo o material faunístico? Eu identifiquei material faunístico, que a zoologia é muito forte nesse contexto, mas também tem a botânica, que também é bem forte, que a gente tem a etnobotânica, a arqueobotânica, que vai atuar dentro da arqueologia. Aí o que acontece? Esses dois temas que são mais comuns, mais antigos, a partir dessa abordagem, eu posso trabalhar com biologia da conservação, ou seja, caracterizar a área, especificar o que essa área pode, a região em si pode ter em questão das variações do nível do mar, a condição climática da época, então é muito interessante. E aí a gente casa muito com os dados paleontológicos para poder avaliar essas relações e a interação do ser humano em relação à natureza. E aí nós temos também a questão da cultura, da complexidade cultural. Ou seja, a partir do que eu encontro de fauna e registro faunístico, eu tenho aqui um contato direto do ser humano com o ambiente. E o que que ele faz com isso? Alimentação? Ele faz rituais? São aspectos simbólicos? Ele faz artefatos, ferramentas? Então, todo esse contexto, essa interação que o ser humano tem com a natureza é extremamente importante quando da necessidade do biólogo para identificar isso. Porque o biólogo, ele conhece do bicho. Ele sabe, ele estudou para isso. Então, ele vai ter uma facilidade muito maior de identificar essa fauna e interpretar essa fauna na paisagem do que o historiador, do que o antropólogo, que vai estar focando em outras temáticas. Então, é por isso que é extremamente importante a atuação do biólogo nesse aspecto. E hoje, o que é mais recente, que vem trabalhando bastante, é a genética. Então, materiais, ou seja, de genética, ou seja, na material, análise de isótopos, para poder caracterizar esse material e enriquecer ainda mais os dados que a gente tem sobre isso. Então, é muito importante essa contribuição, a atuação do biólogo e as especificações que ele tem na área. Bem, diante disso, pode passar, Marina. O que que a gente pode ver, então, dentro das arqueologia? Claro que nós temos, como eu falei para vocês, o biólogo pode atuar como uma arqueobotânica, ou etnobotânica, identificando o material botânico existente dentro de um sítio arqueológico e fazer interpretações, seja para caracterização de alimentação, fogueiras, etc. Nessa abordagem, como zooarqueólogo, eu vou trabalhar um pouco com vocês a zooarqueologia. Dentro da zooarqueologia, o que que é a zooarqueologia? É o estudo da fauna presente em sítios arqueológicos. O zooarqueólogo, ele vai trabalhar especificamente com material faunístico que esteja inteirado ali, com a interação vinculada com o ser humano. O que o material, que geralmente assim, mas paleontólogo pode trabalhar com esse material também? Com certeza pode, a gente não tem restrição nenhuma, não é, como eu falei para vocês, não separa-se em caixinhas. Mas a nossa interação, nosso foco dentro da zooarqueologia, geralmente é muito forte, é tentar entender essas interações entre a sua fauna e o ser humano. Então, quando são sítios paleontológicos, ou seja, sítios que a gente considera que não foram tocados pelo ser humano, daí é o paleontólogo que vai atuar com mais à frente, né? E enquanto que o arqueólogo ele vai fazer o zooarqueólogo ele vai trabalhar ali com essa relação humana. Eu vou dar um exemplo, e claro, existem sítios sobrepostos. Eu tenho um colega meu que ele trabalha também para a National Geographic e ele trabalha lá em um país na África, Angola. E ele está fazendo estudos arqueológicos da fauna existente de um sítio arqueológico de Homo erectus.
Só que nesse sítio de Homo erectus também está sobreposto, eles encontraram nas camadas que eles foram escavando, estratigrafia, encontraram também material de megalodonte, ou seja, é um sítio paleontológico sobreposto, porque ou a gente não tem ainda contato direto, não se comprovou aí o contato do megalodonte com o ser humano Homo erectus. Não significa que não tenha, mas os registros até agora não temos ainda disponível isso. Então, assim, nesse caso, eu acho que quando a gente trabalha nessa abordagem, claro que o arqueólogo vai trabalhar onde? Ele vai trabalhar nessa restrição de tempo, né? Onde a atuação do ser humano. Antes disso, aí geralmente aí temos o paleontólogo que vai atuar. Acho que depois eu posso conversar com o Henrique, eu tenho que ver aqui como é que tá a conversa das coisas, mas enfim, voltando, ele pode até trazer uma abordagem, enriquecer aqui a nossa conversa. O que, inclusive, até mandou aqui. Eu entendo que o trabalho de um arqueólogo é o mesmo da paleontologia, só fica restrito a fósseis mais recentes. Exatamente. Puxando aqui a linha que o Henrique comentou, é isso. A restrição do arqueólogo, ele, como se a gente pensar numa linha de tempo, é a partir do momento que o ser humano tem um contato com a natureza. Antes, aí, o dos paleontólogos, ele pega do ontem, vai indo para trás e não tem mais, até enquanto é o primeiro animal que chega, né? Então, esse é uma restrição de tempo que a gente tem enquanto os arqueólogos. E nessa linha, o que que a gente vai estudar, né? Qual que é a questão? É muito importante também focar nas culturas dos povos antigos. A gente está falando de sociedades pretéritas, entender melhor eles. E quem melhor para poder interpretar isso que o biólogo dentro desse contexto? Né, nessa questão da zoarqueologia, de trazer as relações. Por exemplo, eu trabalho com peixes, minha especialidade é material, é fauna marinha. Então, especificamente é peixes e moluscos. Quando eu tenho uma interpretação sobre a ocorrência de peixes que têm sítios arqueológicos, eu particularmente já tenho uma noção seguinte, eu falo em cima das experiências que eu tenho nessa área. Eu consigo descrever para vocês aonde ocorriam essas espécies, possivelmente, áreas possíveis locais de espécies, que é possível local que essas espécies ocorriam, quais são as técnicas de pesca coletada, porque não é simplesmente jogar rede e está tudo certo. Eu posso também interpretar quais são os tipos de consumo de alimentação e o que foi também como rituais, porque tem material que às vezes a gente percebe, opa, isso aqui não está tocado de uma forma intensiva, que eu possa definir que isso aqui foi alimentação. Então, tudo isso a gente pode fazer uma interpretação. E quando eu trago essa interpretação, eu tenho uma noção o quê? Da paisagem, espacialidade, mobilidade dessas pessoas no ambiente. E até onde elas foram. E aí eu também tenho uma interpretação que é relacionada à biologia da conservação. Por exemplo, se eu tenho uma sobreexposição, se eu tenho uma grande quantidade de ossos e a gente fazer o que a gente chama número mínimo de indivíduos, um NMI de bagre em grande quantidade e pelotólito, que é uma pecinha que tem na cabeça do peixe que ajuda ele a, vamos dizer, ficar equilibrado. Ele parece um pouco com uma peça do nosso ouvido. E se eu analisar esse otólito, e o otólito é como se fosse uma identidade de cada peixe, e esse otólito caracterizar que são peixes que foram pegos capturados em período reprodutivo, eu posso dizer que desde 5 mil anos atrás, os sambaquis já estavam intensificando e favorecendo o que hoje a gente tem de extinção dessa espécie na Baía da Babitonga. Ou seja, a gente já sabe que hoje o Wagner é um período de. A gente não pesquisa ele no período de defeso. Então, quando eu tenho essa noção de que era capturado na época intensivamente, pode ser que a população foi impactada há 5 mil anos atrás e não há 500 anos atrás com a colonização. E tendo essa interpretação, eu consigo ter uma noção do que pode acontecer no futuro e como a gente tem que trabalhar nisso. Assim como a gente pode considerar espécies que a gente acha que não é extinta e está extinta, justamente pela sobreexploração pesqueira. Um exemplo é a Anomalocordia flexuosa, que é um berbigão muito comum, que já se defende a possibilidade dela ser uma espécie que está em extinção, justamente porque a demanda dela atualmente não é tanta como existia 5 mil anos atrás. Então, essas interpretações são interessantes tanto para a biologia da conservação, como também para compreender a complexidade desses povos. Como eu falei para vocês, ela é uma disciplina interdisciplinar. Precisa vincular essas análises que eu sugeri aqui como exemplo nos dados paleontológicos, nos dados antropológicos em relação ao contato desses povos, os hábitos desses povos, para poder, então, ter essa malha de informações, essa meta-análise de dados. Gente, aqui tá tudo bem para vocês? Tá tranquilo? Jéssica, não sei se tem no decorrer da tua apresentação, mas eu acho que é importante tu conceituar sambaqui. Ah, certo, perfeito, obrigada. Gente, isso eu acho que eu não tenho decorado a minha apresentação. Sambaqui. Sambaqui é um sítio arqueológico característico do nosso litoral. O IPHAN foi registrado, se eu não me engano, 2.000 sítios. Esses sítios têm uma característica muito comum que é um monte de conchas
e eles são bem característicos na paisagem, são montes de conchas, e tem outros materiais, como restos de ossos de são ossos de peixes, mamíferos, e com o resto, e a complexidade da cultura material desses povos. Cultura material, digo, tem muito artefato. Então, esses sambaquis, eles foram construídos por uma população, por uma ocupação humana que ocorreu no litoral, que a gente não tem aí uma classificação de tradição, até porque o termo tradição é mais voltado para a arqueologia clássica, né, que é a arqueologia histórica, mas a ideia é que a gente não sabe qual que é a linha, vamos dizer assim, o tronco linguístico desses sambaquis, a gente não tem muito conhecimento disso. O termo que a gente chama eles erroneamente de caçadores-pescadores, como se fossem nômades, mas eles são uma sociedade bem complexa, que tem uma complexidade cultural bem interessante. E eles ocuparam o nosso litoral costeiro e eles tinham uma habilidade muito grande em pesca, navegação. E essa habilidade, essa técnica que eles tinham de pesca exclusivamente, fez com que eles ocorressem principalmente em áreas de baías, áreas estuarinas, sendo que na Baía Bobitonga, que fica no litoral nordeste de Santa Catarina, a gente vai ter o maior bloom desses sítios, um dos maiores blooms, que tem cerca de 180 sítios arqueológicos do tipo sambaqui. O sul se destaca em sambaquis justamente porque os sambaquis atingem alturas de 30 metros por 100 metros de larguras, então são grandes morros, e eles estão espalhados nos municípios do litoral. E por muito tempo esses sambaquis eles foram, quando houve o período da colonização, até 1960, se eu não me engano, 1950, esses sambaquis foram extremamente utilizados para a produção de cal. Então teve muito sambaqui que se perdeu nesse processo todo, porque o recurso dele foi utilizado para a produção de cal, para fazer pavimentação, para fazer estrutura de casas com óleo de baleia também, que a caça da paola a pesca da baleia era muito forte, para poder então preparar e fazer as construções. Então, esses sambaquis, eles contam a história desses povos que vieram de 5 mil anos, que a gente não tem muita noção da história pouco deles, é uma incógnita ainda para arqueologia, e desapareceram por volta de 1.000 anos antes do presente, e aí teve uma alguns cantos, dependendo da região do Brasil, vai ter uma sobreposição com uma outra ocupação ceramista, aqui na nossa região, Taquaritararé, já em Pará, já tem outra tradição que sobrepôs os sambaquis, então, vamos dizer assim, essa é a história dos sambaquis que a gente tem no nosso litoral. Pode continuar, Mariana. Obrigada. Então, assim, dentro dessa ideia, o que que a gente vai analisar os arqueólogos, né? Os arqueólogos vai analisar os vestígios. A gente chama de vestígios, ou arqueofauna, que é tratar exclusivamente dos sítios arqueológicos. E aí, esses vestígios, eles podem estar muito bem preservados ou não. O sambaqui, para mim, é a referência principal, porque a minha especialidade é com sambaquis, mas os sambaquis também, eles têm uma facilidade, vamos dizer assim, eles têm um bônus dentro da preservação desse material ósseo. Justamente porque os sambaquis, eles são feitos por esses montes de conchas, esses montes de conchas têm pH básico. E aí ele preserva melhor o osso que está no meio dessas camadas estratigráficas do sambaqui. Camada estratigráfica é vamos supor assim, que eles montavam os sambaquis, os botavam acumulando concha, e aí tinha uma ocupação, depois saía isso, tinha uma outra ocupação, então a gente chama de camadas estratigráficas. Nessas estratigrafias do sambaquis, a gente vai ter, e entre essas estratigrafias, vai ter uma diversidade de ossos. E uma coisa também de destaque é a quantidade de sepultamentos. Eles tinham o hábito de de enterrar os corpos na posição de feto. E aí, então, esses corpos eram enterrados, e aí eram colocados adornos, materiais de oferenda, e aí feito a acomodação. E esses sambaquis, eles acabam preservando bastante. E aí, justamente, a gente tem um material muito rico de materiais arqueológicos nesses sambaquis. Diferente de sítios arqueológicos, que às vezes a gente não consegue preservar esses ossos, porque o solo é mais ácido. E aí, esse solo muito ácido acaba prejudicando ali a preservação desses ossos. Bem, com base nisso, a gente consegue então interpretar, e a partir dessas ossadas, a gente tem então material de referência em muitos museus ou instituições, até mesmo publicações científicas 3D, até imagens de sites 3D que fornecem material para a gente comparar e analisar e identificar esses ossos, principalmente peixe, que tem 2.000 peças ósseas, só um peixe. Então, acaba sendo bem diversificado quando a gente vai trabalhar com identificação desse material. Pode passar. Bem, dentro dessa linha, gente, a gente tem o seguinte: o que que a gente pode conhecer dentro desse contexto? Aproveitando lá o dado que eu já apresentei anteriormente, nós temos também material nutricional. Isso vai inovar um pouco com os dados de isótopos que vêm sendo feitos nos corpos, nos ossadas humanas que são identificados. Como que isso pode contribuir? Quando a gente faz análise de isótopo
dos ossadas, a gente consegue caracterizar a composição desses corpos e o que eles se alimentavam, principalmente também com material de cárie identificado nos dentes. E aí fazer uma associação com o material arqueológico identificado e verificar se eles se alimentavam daquele material que era coletado ou não. Teve muitos casos em que, por exemplo, o sambaqui, novamente, a gente teve por muito tempo acreditava-se que o material conchífero que tinha nos sambaquis era o resto de alimentação, como se fosse lixo de descarte de alimentação. Depois observaram que por isótopos que, na verdade, os humanos não se alimentavam dos moluscos, se alimentavam dos peixes, da fauna e da vegetação. Então, justamente com base nisso, identificou-se que a grande maioria dos moluscos não eram utilizados, então, para alimentação, como principal consumo como principal alimento ali para consumo, mas sim como ambiente, como material construtivo e até mesmo como isca. E aí, então, você tem essas interpretações. Veja que a gente vai ter essa correlação de dados, e aí vai ter uma interpretação interessante para poder fazer essa abordagem. Pode passar. Dentro dessa linha, o que que a gente tem? Tá, o que que é vestígios arqueológicos, arqueológico e o que que a gente pode separar? Quais são essas divisões de arqueologia, né, dos vestígios que a gente fala que tem no sítio arqueológico que a gente pode aproveitar? Primeiro, vestígio, quando a gente fala de vestígio no contexto da arqueologia, vai ser todo indício da presença da atividade humana em determinado local. Tá? Então, estou falando de vestígio arqueológico, estou falando de indícios da presença da atividade humana em determinado local. Pode ser num sítio arqueológico, pode ser que não seja. Quando a gente fala de vestígios também, a gente tem que separar que tem três categorias que a gente define, tá? A gente chama dos vestígios quase indestrutíveis, que são, vocês estão vendo aqui no cantinho, né? Esse aqui é o material, essa imagem que vocês estão vendo é um zoólito que a gente chama. Zoólito é o quê? É um material lítico, ou seja, feito em rocha, confeccionado na forma de um animal. Por isso que é zoólito, lito, rocha, zoo, animal. Esse hábito de fazer zoólito é forte nos sambaquis. Então, a gente, principalmente no sul. Então, eles tinham esse hábito de usar as rochas e esculpir os animais. E aí, a gente não sabe ainda se é uma característica específica para poder fazer alguma celebração ritual. Então, ainda se tem muita dúvida sobre esse material. Até porque são muito poucos sambaquis que acham, e geralmente os sambaquis que tem esses são mais antigos, de 5.000, 6.000 a 3.000 anos. Sambaquis recentes a gente não acha esses materiais. E aí a gente vai ter também os vestígios de conservação regular, que é aquele que pode ser degradado, mas não tanto se a gente parar para avaliar com os perecíveis. O regular vai ser os ossos, as conchas, e os perecíveis é o material botânico, que é mais. Vem cá. É mais. Só um pouquinho, gente. Eu vou ter que fechar a janela, senão minha gata vai se suicidar. Vem pra cá. Desculpa, gente. Bem, voltando aqui, nessa linha de material, de vestígios muito perecíveis, a gente vai ter material botânico. Gente, material botânico dificilmente se preserva. Quais que vão ser preservados em sítios arqueológicos? Carvão. E o outro material é aqueles lá que geralmente fica o contato constante com o ambiente úmido, área úmida, ou seja, esse vestígio que vocês estão vendo aqui é uma cestaria, ela tem cerca de 4.000 anos, é do Sambaqui Cubatão, em Joinville, e ele foi encontrado justamente porque o Sambaqui do Cubatão está parcialmente mergulhado no mangue. Então, por conta da variação da maré, aquela influência, então ele está sempre úmido. E aí a gente acha muito. Outro material que é preservado também é estacas. A gente, nessa última escavação que a gente fez em 2000 e... Foi início desse ano? Não, foi ano passado, eu fiz uma escavação no Sambaqui Cubatão. A gente achou cerca de 120 estacas, que são estacas de 2 metros na profundidade, na base das estruturas dos sambaquis, que a gente não sabe dizer exatamente qual que seria o objetivo dessas estacas. Pode ser para fazer aguentar a estrutura do sambaqui, porque o Sambaqui Cubatão tem 30 metros de altura. E ele vai até a praia, ele vai entrando e a gente capturou, conseguiu retirar estacas que estavam submersas. Então, tem toda essa questão. Será que poderia ser um atracadouro? Então, as estacas também, por estarem sempre submersas, a gente consegue ter esse material preservado. Então, por isso que a gente chama, então, desses três tipos de divisões: indestrutível, regular e perecível, tá? São classificações dentro da arqueologia. Pode passar. Aqui alguma coisa, tem dúvida, gente? Tá tudo certo? Tranquilo? Pessoal, pode ser? Posso continuar? Tá, eu vou continuar então. Seguinte, quando a gente trata de material, a gente também a gente tem uma outra abordagem que é a questão
da cultura material, né? Então, o que que seria esse cultura da cultura material? É todo material que temos ali o contato direto, indireto com o ser humano. E um desses exemplares que a gente vai ter vai ser os animais, principalmente, que é o nosso foco aqui, os ossos, dentes deles, que são utilizados como matéria-prima. E aí, nessa questão de matéria-prima, a gente vai ter essa ligação direta. E a gente pode ter dois tipos, tá? De material, de cultura material voltada aos ossos, a material com chifre, aos dentes. E está relacionado com os artefatos e os ecofatos. O que que é? Vou começar por baixo ali primeiro, né? O que que é um ecofato? O ecofato, eu vou pegar um exemplo bem simples. Quando você está comendo um peixe, tá? Você está lá comendo peixe, daí tem o osso do peixe, você descarta o peixe, o ossinho do peixe no prato e joga fora. Esse ossinho que você descartou, a gente chama de ecofato, porque você não fez nenhum trabalho nesse material para poder para poder utilizar ele com alguma coisa. Então, quando você não usa esse material, não confecciona, ou não faz um material, vamos dizer assim, diferente, né, pega aquele material que é natural e transforma ele numa utilidade para ele, ou dá um símbolo para ele, você não vai, então, você vai chamar de ecofato. E aí, por isso que a gente diz isso. A grande maioria dos registros, dos restos faunísticos que a gente, desses vestígios faunísticos, eles são ecofatos, não foram trabalhados. Lembre que, assim, ecofato não significa que, por exemplo, assim, eu tô ali descascando o peixe, tô lá comendo e tudo mais, aí eu uso a faca e eu arranhei o osso do peixe, né? Isso não vai deixar de ser um ecofato. Foi porque ele estava ali como resto alimentar. Estava ali descascando e tudo mais, e aí vai ter registro que a gente chama de tafonomia. Isso que a gente, dentro da arqueologia, que a gente roubou esse nome, essa terminologia da paleontologia, vai ser aspectos tafonômicos, onde que os, vamos dizer assim, aquele hominídeo que estava lá confeccionando, se alimentando e tudo mais, descartou, só que ele usou faca para cortar, um sistema de faca, né? Não pensa na faca atual, contemporânea. Ele usou algum material cortante, pérfuro cortante, utilizou lá, e aí então descartou e esse osso ficou marcado. Isso a gente vai chamar de tafonomia da peça. A tafonomia não se limita só a isso. Todo o processo de degradação que aquela peça passou também vão ter interpretações tafonômicas. Um outro exemplo é que esse material ele pode ficar descartado no sítio arqueológico, né, que vai ser, pode não, ele vai estar descartado no sítio arqueológico, e aí a gente tem meio que o sambaqui, eu vou pegar um exemplo, ele não é um sítio estático, ele está em constante movimento na paisagem. E quando eu digo que ele não é um sítio estático, eu estou falando o seguinte, vai ter animais que vão ao longo dos anos, desses centenas de milhares de anos, vão estar ocupando e ocupando esses sambaquis, a gente vai ter plantas nascendo, árvores nascendo sobre os sambaquis, e essas raízes, esses animais que vão acabar mexendo nessa malha arqueológica, eles vão afetar a integridade desse material arqueológico. E aí a gente vai ter, por exemplo, já achei muito, é muito comum, encontrar raízes marcadas nos ossos, ou até mesmo dentinho de roedor que usa para ficar afiando o dente no próprio material arqueológico. Então, isso são aspectos que a gente chama de tafonomia do material, análise tafonômica. Mas não deixa de ser um ecofato, porque, esse tipo de interpretação, então não é por que que não vai ser um artefato? Porque nesse caso ele não teve a função de ter utilizado aquilo como uma peça utilitária ou um ritual. Foi só mudou o artefato. Um ecofato pode ser utilizado para ritual, mas ele não teve ali a função de desenvolver. Por exemplo, aquele zoólitos que eu mostrei anteriormente, ele é um artefato e ele pode ter sido utilizado para conceitos ritualísticos. Então, assim, ele foi modificado, aquela rocha foi modificada para poder ser feito um animal e ele ser utilizado. E aí sim, a rocha em si é um ecofato, mas a partir do momento que eu vou alterar ela para transformar ela para um devido fim, aí é um artefato. Se a gente usar isso como é usado para outras peças, o lítico é mais comum, né? Se a gente falar sobre algum tipo de machado, enfim, a gente usa essas nomenclaturas contemporâneas, mas na arqueologia a gente evita mais. Seria exemplo disso. Quebra-coco seria exemplo desses artefatos. Quando é para fauna, é muito comum eles usarem o esporão de bagre. Quem já viu um bagre já sabe que o esporão ele tem a gente, né, o termo dele é o acúlio dele. É muito utilizado, que é bem denteado, até mesmo agora eu esqueci o nome do da raia, também é utilizado, o esporão da raia também é aproveitado para fazer para poder fazer lixamento, o corte e tudo mais. Aí você consegue ver o desgaste da peça, às vezes ele é até polido na ponta, e aí a gente vai ter um artefato. É muito comum também usar como adorno, então vai ter perfurações nas conchas para poder marcar algum adorno.
Lembre-se que tem conchas que são perfuradas, mas elas podem ser perfuradas naturalmente porque foram, vamos dizer assim, se alimentadas por gastrópodes, como acontece em muitas conchas bivalves. Então é muito interessante que o biólogo, que tem esse olhar do biólogo que a gente chama, saiba separar a perfuração de uma concha que foi utilizada para adorno com a perfuração de uma concha que sofreu durante a vida dela e foi capturada, comida por um outro animal. Então tem essas diferenças. Então, a gente vai ter, então, os artefatos, que eu já antecipei a conversa ali, né? Que é o uso utilitário e o uso simbólico. Gente, aqui tá tudo certo? Podemos passar para o próximo slide? Tá tudo ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza? Pode continuar, então. Vamos ver no final, então, isso aí. Sobre as escavações arqueológicas. Ai, tá passando muito rápido, Marina. Tá, gente, voltando. Gente, acontece. Aí, não, volta. Aqui, isso, obrigada. Então, sobre as escavações arqueológicas, gente. Como eu falei para vocês, agora eu vou mostrar um pouco desses exemplares de sambaquis. Essa escavação arqueológica que vocês estão vendo na foto de fundo foi a primeira que eu participei em 2015, que é onde que fez eu acabar entrando na arqueologia e não conseguindo mais sair por livre e espontânea pressão. E esse sambaqui é muito curioso, porque no Brasil só tem 3 sambaquis que a gente tem que está dentro de cavernas. Os demais, os sambaquis, eles são extremamente característicos em céu aberto, né, que a gente chama. Então, vamos passar um pouquinho para ver o que que é uma escavação arqueológica para vocês conhecerem um pouco e ver como que o biólogo pode atuar dentro dessa área da escavação. Pode passar, Marina. Bem, aqui para mostrar para vocês, aqui é o litoral de São Francisco do Sul. Lembrando ali que o litoral de São Francisco do Sul fica no litoral norte da catarinense. São Francisco do Sul é uma cidade, mas ele também é uma ilha. E nessa cidade a gente vai ter só na Parque Acaraí, que é essa região que vocês estão vendo aí, essa vegetação verde toda aí, é parte do Parque Acaraí. E esse parque ele tem cerca de 20 sítios arqueológicos para mais, se não me engano. E um deles que se destaca na paisagem para nós é essa caverna, onde a gente vai, que é uma gruta, na verdade, né? Que a gente tem ali um sambaqui. Esse sambaqui é bem pequenininho, ele tem uma margem aí de 60 centímetros. Se tem dúvidas sobre essa questão da origem desse sambaqui, como ele foi construído, se é reaproveitamento ou não. Mas se a gente pegar a região do litoral norte de Santa Catarina, ela é abençoada com um monte de geólogo que fez bastante estudos de país da caracterização dessa paisagem há 8 mil, há 10 mil anos, há 6 mil anos, há 5 mil anos. Então, a gente tem uma variação do nível do mar, como eu posso dizer, mapeamentos da variação do nível do mar muito bem significativas, bem definidas nessa área. Nessa região aí existia, bem na frente onde está esse abrigo, passava uma paleolaguna. Então, essa faixa de sambaquis que vocês estão vendo aí, são os sambaquis mais antigos que a gente tem. Mais para dentro ele começa a ficar mais recente, porque há 5 mil anos atrás era uma laguna nessa região toda, então vai ter os sambaquis de 5 mil, 6 mil, 5 mil anos. Conforme vai desaparecendo essa laguna, começa a trazer mais sambaquis, começa a ampliar a população, a povoação começa a se estender ao longo desses 1.000 anos, desses 5 mil a 1.000 anos presente, e você vai ter sambaquis mais recentes para dentro da ilha. E esse sítio é um exemplo desse processo. Eu vou falar um pouquinho de como que é o procedimento de escavação, tá bom? Pode passar, Marina. Bem, o que que acontece? Aí vocês estão vendo uma matriz arqueológica, a gente chama isso, tá? Quando é um sítio arqueológico, quando está expondo a base dela, a gente chama de matriz arqueológica. E aqui foi feita uma escavação que a gente chama de escavação clássica francesa, que é a técnica que a gente utiliza, que é o quê? As escavações, ela segue essas quadrículas. Essas quadras, no caso do sambaqui, Casa de Pedra foi utilizada, que a Marina está mostrando aí para vocês, de 1 por 1 metro. E aí a gente faz uma escavação que pode ser de dois tipos, ou seguindo os perfis naturais dessa malha, ou os perfis artificiais. Como que é a natural? Você considera a caracterização da estratigrafia, que são linhas de estratigráficas que vai ter, vai demarcar as sobreposições de ocupações, e você vai fazendo conforme essas manchas, vai fazendo a escavação e tirando essas linhas desse material arqueológico, e vai conhecendo um pouco a estrutura do sambaqui, o relevo desse sambaquina. Outro exemplo é artificial, você vai debaixando de 5 em 5 ou de 10 em 10, conforme a metodologia de cada arqueólogo. E aí, então, esse material, essa escavação, ela vai gerar material. E esse material é extremamente interessante para o zoarqueólogo, porque é ali que a gente vai coletar um material para analisar. Pode passar.
Nesse contexto, vou trazer um outro exemplo para vocês, tá? Esse daqui que vocês estão vendo, esse morro gigante, Marina, pode mostrar ali para eles, apontar ali para eles terem uma noção desse morro gigante da foto. É o Sambaqui Morro do Ouro. Foi aí que a gente fez a escavação com a National Geographic. Esse sambaqui, ele tem cerca de 30 metros de altura também, assim como o Sambaqui Cubatão, acho que é um pouco mais baixo, 28, 25, mas nada muito diferente. Esse sambaqui aí, ele tem 50 metros por de distância, é, mas ele também é um sambaqui que foi assim prejudicado porque foi criado, ele está no meio da cidade, ele era muito maior. Só que com a construção da ponte do Trabalhador, o que, que aconteceu? Com a construção da ponte do Trabalhador, houve uma arqueologia de salvamento desse material e boa parte desse material hoje está em acervo no Museu do Sambaqui. Isso é para mostrar para vocês um sambaqui em céu aberto que é característico desses grandes morros. Tudo bem, Henrique, perfeito, tá? Qualquer coisa, tu é um grito. Muito obrigada pela participação. Pode passar. E aí, nós vamos ter a questão do exemplo aqui da escavação que foi feita pela National Geographic, mesma metodologia, como vocês podem verificar, já descendo um pouco menor os níveis, porque o foco era tentar entender um pouco melhor a superfície, então vai depender do objetivo do biólogo, do arqueólogo que vai atuar ali. E aí vocês vão ver, então, um exemplo de como foi feita uma escavação ali no Morro do Ouro. Pode passar. Quanto à questão agora sobre a definição das estratégias metodológicas para o arqueólogo, né? O que, que vai acontecer? Primeiro, tem que saber o tipo de sítio arqueológico. O sambaqui, ele é um banco de informações zooarqueológicas, de material zooarqueológico. Então, ele vai ter muito dado. E essa abundância de dados faz com que a gente tenha que cuidar um pouco com a quantidade de material que a gente vai analisar. Porque senão, desculpa, gente, porque senão a gente vai ter o quê? Vai ter uma situação bem delicada que é o resultado redundante. Quanto mais material eu identifico, mais redundante vai ficar a amostragem, porque vai chegar um momento que você vai identificar as mesmas espécies, a mesma quantidade. Então, o sambaqui é interessante porque você pode selecionar as quadras que você quer analisar. Pode ser assim, ó, quadra que tem sepultamento, quadra sem sepultamento, quadra com fogueira, e aí tentar comparar o material arqueológico, identificar as relações que a gente pode ter nesse sítio, porque ele não é padronizado. Você vai identificar, ou nenhum sítio é padronizado, ele vai ter sua singularidade. E tem sítios arqueológicos que a gente não vai ter tanto material faunístico. E aí, então, é mais difícil. Você desce o sítio, nada de material faunístico, ou bem pouco material faunístico. Vai depender muito. Como eu falei, Sambaqui é um banco de dados de fauna. Ele tem maior informação. Difícil. Agora vamos pegar Sambaqui, vamos pegar o sítio arqueológico da Lagoa Santa, onde foi encontrada a Luzia. Também foi uma das primeiras ocupações humanas, ou a Serra da Capivara, não vai ter muito material faunístico, é bem pouco. Então, o que tem vai ser mais qualitativo do que quantitativo, se a gente parar para pensar, né? Bem, dentro desse contexto, tudo bem, Fernanda, muito obrigada pela participação, tá? Desculpa, gente, só para a gente não perder a linha do processo. Dentro desse contexto, a gente precisa entender as estratégias que a gente precisa aproveitar desse material, tá? Então, nesse caso dos sambaquis, a gente seleciona umas quadrículas, às vezes a gente tem a quadra de 1 por 1, divide a quadra em 4 e tira um quadrante desse material para analisar, para não ficar tão a demanda. Até porque, assim, ó, quem vai sofrer depois é o arqueólogo que está lá no acervo, está recebendo endosso. Senão vai chegar o sambaqui inteiro para ele. Não tem como. Gente, isso é surreal. Não dá para a gente pegar, descer um sítio inteiro, porque fazer uma escavação arqueológica é destrutível, não recupera o sítio, então tem que ser muito bem elaborada. E outra, não dá para você se empolgar e coletar tudo, depois chegar lá com centenas de caixas para botar no acervo. E achar assim, ó, pega ali, Marina, tá tudo certo, só aguarda. Não é desse jeito, então tem que ser muito bem selecionado. Esse material ele pode ser analisado e até mesmo descartado, daí colocado no sítio novamente, mas aí a gente bota a lona, recoloca o sítio nesse caso do sambaqui, e aí seleciona material para poder ser guardado no endosso, para análises futuras, enfim. Bem, pode passar. Dentro desse contexto, quando a gente faz a metodologia de coleta, como que é o procedimento dali que vai ser interessante para os arqueólogos? Gente, isso aqui tudo é zooarqueologia. O antropólogo, historiador odeia essa parte, tá? Antropólogo, historiador tá lá escavando, na maioria. O arqueólogo, os arqueólogos tá assim, ó, escavando, mas depois a grande maioria ele fica ali, ó, no material, só olhando.
zoarqueólogo que vai ficar sofrendo mais essa parte, tá? Porque tudo, assim, ó, eu acho que a arqueologia, dentro da antropologia e história, deve sentir um ódio da biologia, sabe? Porque todas as metodologias de zoarqueologia que a gente tem, que campo, é voltada à zoarqueologia, e são as metodologias mais chatas para ser feitas, porque é muito metódico, a coleta e tudo mais. Não que o arqueólogo não seja metódico no processo, mas é que o interesse de cada pesquisador é diferente. O arqueólogo vai estar interessado no sepultamento humano, na complexidade do sítio. O biólogo vai estar ali focando na fauna. E às vezes vai ter esses debates assim: opa, peraí, mas vamos aí, tem que sempre casar a meta-análise. Então, para vocês entenderem um pouquinho qual que é a metodologia que a zoarqueologia usa, a gente faz essa a metodologia assim: ó, depois que é coletado o material arqueológico lá que vocês viram da escavação, é coletado esses baldes de conchas de material arqueológico e a gente tem duas metodologias que é utilizada. Primeira é a peneira. Então, pega esse material e passa, uma parte desse material é passado na peneira. A primeira peneira que a gente faz, dependendo do contexto do material, do solo que é existente. Por exemplo, se for um solo muito úmido, não é necessário passar por peneira seco. Por que que eu não vou passar uma peneira seco? Porque se eu pegar uma peneira, aquelas peneiras mesmo, que vocês estão vendo ali, ó, Marina, se puder poder apresentar ali para eles a peneira seca, onde que tá ali, ó? Isso. Nessa peneira seco ali, se eu tiver um solo muito úmido, muito argiloso, eu vou ficar peneirando, essa argila vai colar na peneira, vai colar osso, vai virar uma pasta. E aí eu não vou poder identificar nada. Então eu tenho que cuidar com a metodologia que eu vou utilizar. Aí, se agora o solo ele é muito arenoso, ele vai passar a peneira, vai ficar o osso, aí ali acima de 4 milímetros, 2 milímetros, que a gente usa para a arqueologia, 2 milímetros o ideal. Passa ali a peneira, vai ficar o osso, vai ficar o material com chifre, que a gente sempre já tira o material com chifre, porque é o que mais tem no sambaqui, e isso para sambaqui. Foca no osso, tira tudo, pega carvão também, se tiver, e outros materiais peculiares que aparecerem. Então é muito mais fácil, porque daí o sedimento já sai. Já outro procedimento que a gente utiliza, pode ser tanto para material arenoso quanto argiloso, que é o ideal, é peneira molhada. Como vocês estão vendo ali no meio, é colocado duas bombonas de água, bota o material, lava com a peneira e ele vai lavando o material também. Então já facilita, deixa lavadinho, já chega para o curador já lindo, não precisa nem lavar. E aí, essa é a melhor metodologia. Daí já lava, já deixa organizado. Como eu trabalhei muito tempo em museu, gente, eu sou terror na escavação. Eu não deixo ninguém deixar o material sujo. Já tenho que deixar pronto dentro do saquinho, já sequinho, lavadinho, para não precisar ter que fazer isso no laboratório. Porque depois não tem ninguém no laboratório. Aí na escavação, nossa, vem assim, ó, 10 mil pessoas. No laboratório, 10 gato pingado. É muito mais difícil ter laboratório no laboratório, a não ser que você seja biólogo, daí biólogo gosta mais, né? Voltando lá na questão do outra metodologia que a gente tem, vai ser o processo de flotação. A flotação é aquele primeiro que vocês estão vendo ali. Qual que é a diferença da flotação em relação à peneira molhada? A flotação, ela é uma bombona onde a gente vai ter duas peneiras acopladas dentro dela. A primeira vai ficar de malha 4 e a segunda vai ficar de malha 2. Aí a gente joga o material arqueológico ali, e aí vai passando a torneira com água, vai passando a mangueira, vai lavando, e aí essa água vai subindo. Quando subir essa água toda, um material de carvão, que é menos denso que a água, vai subir. E aí você só pega a peneirinha e passa. E uma parte dessa vai cair ali para fora e tem uma peneirinha já segurando para pegar o resto do material que às vezes a gente não consegue observar na hora de estar coletando. Já aproveita também e tem o material zoarqueológico nessas peneiras. Então, esse da flotação é mais focado quando o interesse é botânico. Geralmente, o faunístico só peneira seco e molhado já é o suficiente, tá? É... Gente, pode passar, Marina. Bem, aqui mais um exemplo, né, desse processo. Aí, assim, ó, depois que passa para o processo de peneira ou flotação, a gente faz a separação grosseira que a gente chama de catação. Vai separando o material, né, as características do osso. É o osso que a gente vai, por exemplo, pegar peixe, né? Tem otólito, tem vértebra, tem pterogiófilo, que são termos técnicos que a gente utiliza para identificar os ossos de animais, tá? São separados. Aí a gente tendo essa separação, o otólito, dente, eu consigo já ter uma separação prévia para depois poder identificar com maior facilidade. Pode passar. Até em casos que é muito. Ó, aqui eu mostrando para vocês bem bacana o exemplo, né, da estrutura dessa flotação que eu falei para vocês. A peneira acima, a peneira abaixo, mergulha na água e aí então vem e sai o material né, o material, por exemplo, material de carvão. Pode passar.
Gente, então sobre o que acontece? Chegou todo esse material, ele é colocado numa estante secadora. Eu chamo de estante secadora porque é o termo que a gente utiliza, mas é uma estante que ela fica lá e o material fica secando. Não é colocado nenhum procedimento de temperatura. O material a gente evita, em todas as hipóteses, colocar numa estufa, nada do tipo. É colocar na estante para ficar secando ao ambiente natural, para não prejudicar a integridade desse material. E aí o que procede? Esse material ele é seco, e aí quando depois da peneira, principalmente se foi passado peneira molhado, né? É seco, e aí é feito uma outra triagem. É feito já a triagem no procedimento, mas depois a gente faz mais uma triagem ali para poder aproveitar esse material. E aí é separado por botânico, material faunístico, material lítico, enfim, todo esse procedimento. Pode passar. Dentro desse contexto aqui mostrando para vocês, assim seria uma estante secadora. Isso aí é um monte de registros de vestígios de ossos de animais. E é isso que a gente identifica para chegar a um mínimo menor no nível de espécie e poder então fazer as interpretações que eu falei lá na introdução para vocês. Pode passar. Aqui, ó, mostrando, esse daí foi um colaborador nosso, um estagiário muito empolgado, sabe? Geralmente a gente não deixa tão organizadinho assim, mas de modo geral ele fica assim seco, e aí depois você separa as categorias. Por exemplo, ali no fundo, onde tem vários ossos em linha, né? Que é ali, ó, a gente chama, são acúlios de peixes. São diversos acúlios de peixes, ali na parte da base, ali, onde tem vários. Isso, bem ali. Mais acima, vocês vão ver que tem quela de crustáceo, aquela pinça do crustáceo, então, do caranguejo, né? Então vai ter ali, ó, bem ali. Depois a gente vai ter dentários, diversas espécies de dentários. Eu consigo identificar aqui baiacu, peixe-espada, é, é, tem um bagre. A gente vai ter, então, várias diversidades, o outro lado também. Então, é isso que a gente consegue usar, é esse material que vocês estão vendo que a gente consegue comparar com material de coleção de referência, materiais bibliográficos, chaves dicotômicas, chaves fotográficas e identificar a espécie do peixe. Nesse caso é peixe, mas a gente vai ter outras espécies de mamíferos também, aves, répteis no geral. Pode passar. Aqui para vocês verem, são diversos otólitos de peixe, que é aquele que eu conversei com vocês, que fica bem no neurocrânio do peixe, e ele é a identidade do peixe. Eu consigo saber se o peixe é macho ou fêmea, se ele ocorreu só dentro da Bahia, se ele era uma população que ocorria dentro da Bahia, se ocorria fora da Bahia, mas aí a gente faz análises mais precisas nesses otólitos para poder chegar a isso. Para nós, se a gente quer só interesse em identificação de espécie, só o otólito tá bom. Eu consigo observar aqui que tem uma miraguaia, tem pescada, tem bagre, três tipos de espécies de bagre, bagre branco, bagre amarelo. Nós vamos ter também corvina, então canguá. Então, assim, a gente consegue ter uma diversidade de peixes só olhando o otólito. O otólito, para nós, é maravilhoso. O biólogo ama otólito, principalmente se é ictiólogo, porque você consegue identificar com mais facilidade. Não é todo peixe que eu vou achar otólito. Ah, mas é porque peixe não tem otólito? Tem peixe que não tem? Não, todo peixe tem. Só que tem otólitos que são imperceptíveis. Por exemplo, baiacu, não consigo identificar o otólito, porque ele é minúsculo, ele é micrômetro, tipo, ele é menor que 2 milímetros, então passa na malha. E tem alguns que são microscópicos, então a gente não consegue identificar. Então, algumas espécies de peixes não dá para você usar só otólito para você confirmar a ocorrência de espécies de um sambaqui. Pode passar. Agora vamos lá, falamos de ecofatos, tá? Até agora. Vamos conversar um pouco sobre artefatos, ou seja, o que os povos sabaquianos, no nosso caso aqui, nosso exemplo principal, podem utilizar os ossos para poder fazer um artefato. Esse fundo aí, vocês estão vendo, é um anzol feito em osso de mamífero. Esse é um exemplo clássico de artefato que é utilizado por sambaquianos. Pode passar. Outro exemplo, aqui eu vou trazer para vocês, eu sambaqui com o batãozinho. Vocês estão vendo ali, ó, essa haste de osso gigante é uma vértebra, é a costela de uma baleia, que ela foi polida, lixada para fazer esse arpão, que provavelmente é igual dos hindus, possivelmente, que tem a técnica de você jogar. Esse arpão, ele é uma característica que foi encontrado. Vocês vão ver que a imagem fica um pouco ruim, mas ele tem detalhes bem na ponta dele, com um certo relevo, mostrando essa decoração. Então, isso é um artefato feito em osso de baleia. Eles capturavam, caçavam osso? Existe uma incógnita sobre isso, porque a gente não tem registro até agora confirmando se eles caçavam baleias. Mas uma das teorias mais aceitas até o momento é que eles usavam as carcaças das baleias que ficavam encalhadas. Ali do lado vocês vão ver um zoólito, que é uma rocha esculpida no formato de uma baleia, então é um artefato também, mostrando esse simbolismo que eles tinham em respeito provavelmente às baleias. Pode passar.
Aqui é uns outros exemplares de artefatos. Esse dali, agora me fugiu o nome, mas a baleia, assim como o peixe, também tem um otólito, mas é um outro nome. E ele também usa no ouvido da baleia. E esse artefato, ele é bem duro, ele é feito em calcário e não é mais duro que o osso. E ali a gente vai ter um adorno feito no formatinho de uma baleia. Ele tem uns 10 centímetros, é bem bonitinho. No outro, você vai ver uma ave que é feita também da costela da baleia. E ele confeccionou uma ave na ponta. Já embaixo a gente vai ter os sistemas, vai ter algumas, esqueci agora, Marina, se tu lembrar o nome, tu me avisa, mas muitos os tribos indígenas e os povos indígenas usam para fazer grandes, para botar na orelha, na boca. Não é o Tembetá? Isso, Não. exatamente, tambetá. Então a gente vai ter uns processos de tambetá feito também com esse mesmo material da baleia, do ouvido da baleia. E nós vamos ter também, são dois tambitares ali também, e nós vamos ter um anzol ali feito em osso de mamífero não identificado. Então, mostrando aí os artefatos que são possíveis de fazer em osso de peixe. Pode passar. Peixe mamífero, né, no caso. Bem, agora sobre a diversidade de peixes também, né, que a gente vai ter, de espécies, né? No caso, ave, a gente não tem uma identificação precisa, mas é provável que teve pinguim, teve gaviota, então, gaivota, gaviota é em espanhol, né? Gaivota. E aí a gente vai ter também crustáceos, então, nós vamos ter, então, Cirripédia, Decápoda, Torácica. Em mamífero é muito comum ter rodente, mas já tem cervo também. Vamos ter alguns. Agora me lembrei aquele roedor gigante. Oh, meu Deus, me fugiu o nome agora. Gente, vocês não têm isso na cidade de vocês? Aqui na nossa cidade aparece bastante. Não é paca. Cap- Oi? Capivara? Capivara, exatamente. Esse também teve ocorrência. E nós vamos ter também peixes diversos, tá? Peixes cartilaginosos, peixes ósseos e moluscos, porque aqui tem bastante disso. Aqui só para mostrar para vocês essa variedade, pode passar. E aí, nós vamos ter aqui mais uma variedade de moluscos para vocês verem. Esses pérolas do mangue, que são esses moluscos gastrópodes ali no cantinho, bem bonitinho, é muito comum usar para adorno. Já na Malocardia flexuosa, que é aquele berbigão que a gente vai ter bem comum ali, tá em cima da pérola do mangue, do lado do mexilhão, um pouco abaixo ali. Isso, esse daí é o que tem o meu principal material construtivo dele no sambaquis. Aí nós vamos ter lá na ponta, vai ter o comum, que é a ostra, né, que é bem ocorrente, e a Thaisa hemastoma, que são esses dois gastrópodes gigantes ali, a Ceridium, que é muito comum utilizar para isca, e também ele sempre vem quebrado a columela dele, a columela é a base desse molusco, né? Pode passar. Aqui mostrando para vocês uma distribuição de um exemplar de um sambaqui, mostrando para vocês quanto que tem em relação à proporcional de moluscos, né? Mostrando que a Anomalocardia ela é maior justamente porque ela é usada como base construtiva. Observe que o P. vibrix, ali, que é o Fontes vibrix, ele é um molusco que sempre vai ser coletado. Quando ele vai coletado, ele está sempre associado à anomalocardia flexuosa. Isso porque esse molusco ele é caçador, ou seja, ele se alimenta da anomalocardia. Então, quando vai ser coletado nos bancos de areia, vai vir esse carinha junto. Não que eles estejam interessados nesse molusco, porque ele é bem pequenininho. Pode passar. E aqui mostrando um pouco da distribuição em relação aos peixes, né? Cartilaginosos e peixes ósseos. Vejo só que o Carcharinos e a raia, que é bem comum, a Renoptera, ela é bem identificada nesses sambaquis e aí em grande abundância. Pode ser por pesca ou também por algum momento. É difícil, mas pode acontecer de encalhamento também. Mas os tubarões, eles eram pescados. Pode passar. Aqui mostrando uma distribuição dos moluscos, mostrando os principais moluscos, que vai ser no sambaquis, que vai ser a ostra, o mexilhão e o berbigão. Pode passar. E aqui só uma relação de composição faunística. Quando a gente fala de sambaqui, eu vou ter muito mais molusco e peixe do que outros animais, como aves, crustáceos e mamíferos, tá? Pode passar. Bem, gente, agora sim. O que devo coletar no material arqueológico? Então, pode passar isso aí para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu posso coletar de tudo? Bem, para o peixe e determinados mamíferos e até répteis, eu vou selecionar peças do material arqueológico que são passíveis de identificação.
Eu não vou identificar, coletar um monte de costela, um monte de vértebra, se eu não consigo identificar aquilo. Então, eu preciso selecionar peças que são interessantes. O resto vai ser uma análise quantitativa. Mas a análise qualitativa, que eu estou querendo identificar as peças, é muito importante, principalmente para peixe, focar no neurocrânio, porque ele vai ter uma identificação mais precisa. Pode passar. Aqui um exemplo, né, desse material também, que não é muito comum a gente focar, mas quando é material ali, o 76 ele mostra os acúlios e o 75 que são os pterigiófilos, a gente foca melhor para poder identificar pelo menos as famílias dessas espécies. Pode passar. Então, aqui para mostrar para vocês, esses são materiais que são interessantes de coleta, porque no canto esquerdo de vocês, vocês vão ver um monte de vértebra de tubarão. Então, esses aí que parecem uns tamborzinhos aí, são tubarões. Cada formato de vértebra aí é um tubarão de uma espécie diferente. Então, eu consigo ter. Então, isso são interessantes de coletar. No outro lado ali, vocês vão ver na parte de baixo, vocês vão ver outros formatos, dentário, principalmente, só dentário e material do neurocrânio que vai poder identificar para mim alguns outros vestígios de outras espécies de peixe. Pode passar. Então, isso mostrando para vocês a diversidade material. Aqui, ó, mostrando para vocês, se a gente avaliar o otólito, ele fica bem ali, ó, bem na testinha do peixe, né? Testinha, no neurocrânio do peixe, e a gente vai ter esses pares. Um peixe tem 3 pares de otólito, mas o que aparece para nós é sempre o sagita. Só o bago que tem lapilos, é diferente de todos eles. Pode passar. Opa, voltando um pouquinho, otólito é uma espécie que um otólito é um material extremamente interessante para o biólogo, né? Então, quando tem isso no material arqueológico, captura. Ele é muito curioso porque ele é feito por calcário, então muita gente acaba descartando, achando que não é nada, porque está acostumado a ver osso, nem percebe isso, e é umas pecinhas bem pequenininhas, então tem que ter um olhar bom para isso. E isso afeta muito o material arqueológico, porque se uma pessoa que não está habituada a coletar material arqueológico, zooarqueológico, pode descartar muita coisa e isso pode afetar nossas análises. Pode passar. Aqui mostrando essa diversidade, né, dos esqueletos que a gente tem. Pode passar. E aí eu trago para vocês agora uma discussão para a gente ter e eu quero que vocês agora respondem para mim, tá? Por favor, para a gente não ficar só eu falando aqui e vocês quietinhos. Gente, eu pergunto para vocês aqui. Nesse material que vocês estão vendo aí, a gente está vendo conchas, tá? No lado esquerdo, aonde a gente tem aquelas conchas ali, pérola do mangue, e embaixo a gente vai ter a arca imbricata, que é uma espécie, essas duas ali que a Marina está apontando para gente. Essas espécies aí, é ecofato ou é um artefato? O que que eu pergunto para vocês? Lembra do que é ecofato, que é artefato, né? Então, é arcofato ou ecofato ou artefato? Alguém pode responder? Pode ser aqui no comentário ou pode mandar um áudio. Fiquem à vontade, a gente não vai sair dessa. Olha, ninguém vai acabar essa aula se vocês não responderem, tá? Só para avisar. Ecofato, aham, boa, ecofato, perfeito. Gente, observe ali, ó, a arca imbricata. Vocês estão vendo que ela tem um relevo baixo ali, ó, como se fosse um relevo. Ela tem dentro da base dela, bem na charneira, onde cola, perto do umbo. Bem ali tem uns desenhos retangulares, assim, geométricos, vocês estão vendo? Isso, onde que a Marina está apontando. Isso é natural da espécie. E às vezes você olha uma peça dessa e vai achar assim, fizeram esse desenho no negócio. O sambacano estava desocupado, sentou lá e começou a desenhar. Não, pode ter certeza, isso é um ecofato, é natural dessa espécie. É muito natural que aconteça isso, tá? É comum acontecer de olhar uma peça e falar, meu Deus, isso aqui foi não. Às vezes é natural. Então a gente tem que ter essa observação, saber essa espécie, conhecer a espécie, para saber que às vezes tem coisas que não é um artefato feito. Agora ali do outro lado, gente, olhando bem ali aquelas peças que vocês estão vendo ali, ó, a figura A, figura B tem uma perfuração, a figura C e a D, ela tá toda craqueada na ponta. E aí a figura ETA, ela tá totalmente quebrada, tendo só a bordinha da concha. É artefato ou ecofato? Foi confeccionado intencionalmente ou é uma condição natural dessas conchas depois que elas foram descartadas no sítio? E aí? E aí, gente, como é que vai ser? Arthur falou da ecofato dessa agora ou falou do anterior? Só para eu poder me localizar aí. Pessoal? Anterior. Tá, e nessa agora? Ah, tá demorando para responder. Artefato? Artefato, exatamente. A letra ali, a figura A e B, foi utilizada provavelmente para algum sistema de adorno. O C e D poderia ter sido utilizada como a mesma função de uma faca, um material cortante. E o E poderia ter sido um material perfurante. Então, a gente usa conchas para esses sistemas ali, tá? Então, é um artefato. Pode passar. Agora esse. Artefato ou ecofato? Lado esquerdo, onde tem aqueles dentes de tubarão ali.
Artefato ou ecofato? Já escrevi errado ali. Ecofata. Exatamente. Por que que é ecofato? Tem, eu não sei, dá pra ir pra aqui na parte dos dentes, parece umas pequenas rachaduras ali, que pode ser talvez de algo normal, uma situação normal que aconteceu para tirar. Exatamente, é bem isso. Pode ser tanto a questão de um descarte da confecção na hora de tirar os dentes e aí descartar, e aí, ou também pode ser uma característica natural da espécie também. Então é isso que a gente tem que sempre interpretar e verificar com mais calma quando a gente saber a espécie específica, consegue identificar. E o lado direito ali. E aí, gente? Artefato ou ecofato? Artefato. Isso, até o Gabriel, artefato, tu falou para esse do dente agora que eu comentei? Só para eu saber, gente. Anterior tá. E nesse agora, gente? Esses dentes perfurados ali. É natural da espécie ou não? Artefato, exatamente. Todos eles são artefatos ou tem algum ali que vocês acham que não? Figura um, 2, 3, 4, 5 e 6. Todas elas é artefato, pessoal? Tá, interessante ali. A Sim, Gabriela comentou que o primeiro acho que não. Se vocês observarem ali, Marina, se conseguir apontar ali, tem uma redondinha ali, é bem marcado, bem na base. A gente chama da raiz do dente. Na raiz do dente ali tem uma marcaçãozinha, então é um artefato. Provavelmente ele foi feito dois furos, só que quebrou porque foi feito bem na raiz do dente, que é um pouco mais sensível. Agora fiquei na dúvida no 5. O 5 também é um artefato que a gente vai ter duas perfurações que não são naturais da característica dessa espécie. Geralmente, dentes perfurados não são naturais deles, tá? Pode passar. E aí, galera, lado esquerdo ali, a gente vai ter pteridóforo, que é aquela estrutura do peixe que eu falei para vocês anteriormente. Artefato ou ecofato? Na verdade, até estou observando esses daí, eu peço uma desculpa, foi uma falha gigante, acabei de falar. Na verdade, isso aí é osso de ave, do osso longo de ave, tá? E aí, gente, artefato ou ecofato? Pessoal? Artefato. Por que que tu acha que é artefato, Gabriela? eu não sei, mas tenho trabalhado nas pontas ali, ó, que é Aham, como se fosse uma ponte aguda, e na parte mais larga em cima tem alguns furinhos feitos ali nas exa- bordas. exatamente. Gente, esse daí que vocês estão vendo é o primeiro exemplar de uma agulha de tatuagem. Supostamente falando. Então, só para mostrar para vocês, provavelmente aquele furinho na base era colocado a tinta e depois ia picando na pele para poder fixar. Ali do outro lado, vocês estão vendo ali é uma estrutura óssea também, tá? Pergunto para vocês, artefato ou ecofato? Se vocês errarem essa, já acabou a apresentação aqui. Tá tranquilo, Tânia, sem problemas. E aí, galera? Artefato ou ecofato? Hum? Agora que eu botei medo, ninguém fala, né? Gente, e aí? Pessoal, vamos lá? Podem responder ali também, não tem problema. Não julgo. Não... Artefato, exatamente. É um exemplo parecido com o tambetá, que se chama, né, Marina? E eu mostro para vocês ali, ó, que ele tá bem polido e tem uma perfuração bem no meio, tá? Ele tá quebrado no meio. Pode passar. Gente, então assim, finalizando, o que que é preciso fazer para ser um zoarqueólogo, né? Recomendo esse, então a graduação. Eu, assim, para zoarqueologia, eu recomendo arduamente que o arqueólogo tem que ser graduado em biologia. Acho, dá para se formar em arqueologia de graduação e depois fazer uma especialização em zoologia, alguma coisa assim. Mas a graduação de biologia, ela é tão rica e tão grande na ampliação dela que dá mais segurança na identificação do material. Então, a recomendação é fazer uma graduação em biologia
e aí depois fazer uma pós-graduação em arqueologia, ou até mesmo em em zoologia, mas especializado ou seja, a dissertação tem que ser voltada à arqueologia, até mesmo uma graduação, se você gosta de botânica, uma pós-graduação em botânica, e se especializar na discussão, na dissertação ou na tese em arqueologia. E muita experiência profissional e estágio, para poder aí ter uma bagagem dentro da arqueologia, tá? Essa é basicamente a linha que eu recomendo. Pode passar? E é isso, gente. Muito obrigada. Fico à disposição para a gente conversar. Alguém tem algum debate para fazer, alguma dúvida? Gostaria de trazer algumas informações interessantes que eu gostaria de trazer aqui para a apresentação. Fiquem à vontade. Vou deixar agora a palavra com vocês. Pessoal, estão quietinho. Fiquem à vontade, pessoal. Aproveitem para tirar as dúvidas. Alguém que tem algum interesse de atuar? Então, depende da região de vocês, tá? O que que acontece? O estágio, ele tem aqueles são voluntários, tem os obrigatórios de final de graduação, e tem, às vezes, empresas de consultoria arqueológica que, às vezes, abrem vaga para estágio, ou até mesmo assim, ó, o que eu recomendo, gente, se vocês estão na graduação, eu vou falar uma coisa que eu fiz na minha época. Cara, faz um estágio, não é nem que seja para valer uma coxinha, tá ligado? Não precisa fazer direto, assim. Eu sei que tem a questão financeira e tudo mais. Mas, e participar de campo no final de semana. Se oferecem, sabe? Incomodem. Vai lá bater na porta do professor, eu quero fazer alguma coisa. Professor, é isso. Ou vão, incomoda a Marina, se vocês são ali da UNOESC, para poder participar desses estágios, para conhecer. Às vezes vocês não conseguem todo dia, mas se puder ir uma vez na semana, já é uma contribuição significativa, tanto para o laboratório quanto para vocês também. E assim, ó, participar de campo, participar da. Então, assim, gente, caçem estágio. Caçem estágio. É a questão. Não espere que não vai cair no colo de vocês. Nunca, em algum momento na minha vida, caiu alguma coisa no colo, assim, para mim, assim, chegou, exceto quando terminei a minha formação e comecei a ter experiência na área. Aí começou a aparecer. Mas antes disso, eu batia na porta, assim, eu ia lá, meu, depois da aula, incomodava o professor, eu mandava mensagem, tu me falou que ia ter o estágio, não sei o que, já saiu? Ah, vai ter aquele campo, posso participar? Oi, professor, tudo bem? Sabe, aquele assim, ó, não, incomodem, gente, sério. É um momento para assim, ó, o professor vai se traumatizar com você e nunca mais vai querer olhar para tua cara depois que você graduar? Pode acontecer, natural. Mas pelo menos vocês ganharam experiência com isso. Procurem as empresas de consultoria, mandem e-mail para elas. Olha, eu estou graduando, não sei o quê, tenho interesse. Porque como é que elas vão saber que você existe se você não aparecer? Tem uma frase que eu digo: quem é visto é lembrado. E aí é nesse momento. Pega um finalzinho de semana de vocês, então ali, abre uma cervejinha e começa. Não sei se vocês são acima de 18 anos, todo mundo, né? Aí comecem a fazer ali os e-mails, comecem a entrar em contato, comecem a cutucar. Comecem a seguir os laboratórios de arqueologia, comecem a falar com os professores que são da área. Se vocês têm um laboratório de ecologia dentro da instituição de vocês, conversem com esses laboratórios, porque é assim que entra. O nicho da arqueologia ele é muito pequeno, mas ele é muito visado. Então, assim, todo mundo se conhece, de certa forma. E aí, quando a gente tem, por exemplo, assim, pensa, a Marina é arqueóloga, e daqui 5, 6 anos, ou até 2 anos, ou até amanhã, não se sabe. Eu preciso de um aluno que tem experiência para poder trabalhar. Eu conheço um. E assim vai. A arqueologia é indicação. Não tem, não é uma questão de você fazer um marketing lá fora ou esperar vir um currículo no LinkedIn. Gente, não, arqueologia é outra linha de atuação. E é ali que você segue a experiência. Eu falo por experiência, gente, assim, eu atuo na área, mas eu tenho certeza que se eu não tivesse corrido atrás na graduação, eu não teria hoje na condição que eu estou hoje, atuando na área, seja eu abrindo a empresa, jamais. Então, eu vejo isso uma falha muito grande, às vezes, porque a instituição, a graduação em si, não incentiva tanto. Você vai para a aula, você faz a tua graduação e acabou. Você vai para casa, faz a provinha, estuda lá para a prova, faz o trabalho, e esse é o teu desespero de aluno. Mas a verdade é que a tua vida ela vai muito mais além do que essa visão acadêmica de graduação. E aonde você vai criar o teu networking, além dos teus colegas de trabalho, é dentro dos estágios. É fazendo estágio voluntário, é participando de programas, nem que seja, como eu falei, nem que seja para trocar por uma coxinha, nem que seja para você conseguir ir um dia. Gente, participe desse momento, que essa é a hora. Porque depois você termina a tua graduação, não tem experiência nenhuma. E, infelizmente, existe um preconceito muito grande no Brasil de que as pessoas não contratam gente que não tem experiência, mesmo que ela seja boa o suficiente para poder atuar naquela área.
Então, é importante isso. Eu falo por mim, assim, nessas experiências que eu tive, e até mesmo que eu tenho de atuação. Por exemplo, a minha empresa, a gente tem 8 colaboradores, a gente trabalha para o Brasil inteiro, hoje trabalha para Vale, principalmente, e a maioria das pessoas que eu contratei não foi porque eu fui atrás. Foi ou pro network ou apareceu para mim, eu falei, poxa, vamos conhecer então para ver como é que é. E assim vai, tá? Então é muito interessante. Às vezes a gente não tem na hora, mas amanhã vai ter e a gente vai lembrar daquela pessoa que nos chamou. Então isso é muito importante. Deixa eu ver o que mais. A parte da genética na ginecologia é muito grande para análises. É uma pergunta isso sobre essa questão da parte da genética, só para confirmar? Anderson, só me confirma isso. Se é uma pergunta a respeito disso, se é uma pontua. Isso. É? Tá, então assim, a genética hoje. Na arqueologia, ela é um pouco delicada porque o material é muito antigo, então o material genético ele não vai ser bem preservado. O que é utilizado hoje é o material proteico, que a gente chama que é dentro de uma técnica de zooms, que é utilizada ali pelo pessoal da National, que é você pegar o material arqueológico, pega um osso, pode ser faunístico de humano, mas geralmente é faunístico, porque a ideia da identificação do material do osso é identificar espécies que a gente não consegue identificar, que tem osso que é difícil de identificar espécie. Aí o que que acontece? Bota no saquinho, fica esfregando, e aí tira o ossinho com pinça bem fechadinho e fecha e manda para análise. Um material microscópico que ficou colado na parede desse pacote que foi esfregado o osso é o que vai ter um material que a gente chama proteína Zuns, que é igual um DNA, ela tem a mesma, ela é ideal, por exemplo, ela é específica, cada espécie tem essa proteína. E aí, esse material é analisado no banco de dados, que é igual o genoma, e aí a gente consegue identificar espécies que a gente não consegue identificar quando está o osso. Então, essa é uma técnica que está sendo utilizada muito forte, em larga escala na Europa. E o outro é o isótopo, né, que dá a composição ali do material que tem dentro do ser humano ali, que caracteriza ali a alimentação dele. Espero que tenha respondido essa tua dúvida, querido. Mais alguma pergunta, gente? Tudo certo? Então, aqui no laboratório de arqueologia, né, a gente tem pouquíssimos exemplares pouquíssimo acervo, né, dessa parte. Por exemplo, a gente tem, sei lá, 2 sementes totalmente fragmentada, Hum, pouquíssimo acervo de fauna. Só que parte dos nossos estagiários, parte não, todos, né, todos que estão e já passaram pelo laboratório são da biologia. Aí eu te pergunto, né, qual seria a tua sugestão para a gente conseguir aproximar, né, esse grupo, uhum. de repente fazer coleções de É isso referência? que eu pensei. É uma Eu ideia acho. porque, assim, o que acontece? A gente tem uma deficiência de coleções de referência e regionais. Porque as espécies, apesar de algumas espécies ocorrerem no litoral inteiro, você vai ter uma regionalidade na composição. Então, quando a gente tem uma coleção de referência com as faunas características da região, influencia bastante e ajuda bastante muitos laboratórios. Porque, por exemplo, a grande maioria do material que a gente analisa não é de coleção de referência, por falta de material de coleção de referência. São poucos, e outra, a maioria das. Tem muita coleção de referência? Tem. Ah, Jéssica, mas eu já ouvi falar que tem instituição tal, mas de osso é muito pouco. A grande maioria é conserva de. É a característica tradicional da coleção de referência do material preservado, né? O animal dentro da conserva ali, com formal, e tá tudo certo. A gente que é arqueólogo, a gente precisa de osso. Então, ter uma coleção de referência de osso, de moluscos, que às vezes não tem, porque acha que a registro fotográfico é mais fácil, é interessante. Eu recomendo, assim, ó. E é uma coisa fácil de a gente conseguir. Porque às vezes muita gente tem osso em casa, comprou uma galinha, né? A gente vai ter o que também? Vai ter peixe, né? Muito característico, nem que seja só o neurocrânio, mas às vezes o familiar tem, no final de ano, vai pra praia, coleta molusco. Gente, isso já é uma base para fazer uma coleção de referência. O que é importante é instruir o pessoal, estudar bastante, fazer talvez um seminário de coleção de referência, como identificar, como tem que fazer para catalogar, para poder dar uma segurança para essa coleção de referência, para que não tenha, vamos supor assim, uma insegurança em relação à identificação e da ocorrência. Ah, recebeu de alguém, mas de onde que é essa pessoa? Quem foi o doador? Aonde ele coletou? Onde ele pescou? Ou se ele comprou, onde ele que comprou? Para poder ter isso bem registrado, para receber esse material e poder fazer esse descarte adequado. É muito comum a gente ter, às vezes, aves mortas nas praias, e aí ali tem a ossada já, então são coletas. Não é um risco, biólogos podem coletar isso de praia, só não podem levar para bicho morto, né? Mas agora o osso não tem problema, o resto é tranquilo.
Mas eu recomendaria iniciar com uma boa coleção de referência, porque você nunca sabe quando vai chegar um material para você ali, olha, material interessante para analisar e a gente não tem coleção. E às vezes não tem verba para deslocar o pessoal e às vezes levar o material para identificar e muito menos trazer coleção de referência para identificar. Então eu recomendaria a coleção de referência, é um start muito forte. E eu acho que toda instituição ela deveria ter uma coleção de referência. Óssea, assim, que, se você tem um laboratório de ecologia, é interessante ter uma coleção de referência. Então, talvez um projeto que eu recomendaria ir para o ano que vem, o próximo ano, aos pouquinhos ali trabalhando. A gente começou com muita pouca coisa e hoje a gente tem as relações de espécie que a gente precisa para tudo. E assim, se precisar, eu dou toda a assessoria necessária para poder identificar, confirmar a identificação e também até explicar como proceder para identificar, porque, por exemplo, não é pegar um peixe. Aí eu recebi o crânio. Meu, bota na panela e cozinha ali e começa a descartar. Aí depois tira a parte mole e fica o osso, aquela ossada toda misturada. Daí eu, meu Deus, de onde que é esse osso aqui? Onde que é esse? Qual que é a direita, qual que é a esquerda? Então tem toda uma metodologia para fazer. Molusco é mais fácil. Mas quando é peixe, é um pouco mais difícil. Uma técnica que a gente utilizava é usar o dermestídeo, que é um besourinho. Coloca o peixe, às vezes está ali a ossada, mas ela não está totalmente limpa. Bota numa caixinha, né? Uma caixa de plástico, bota a serra assim, com material serragem e tal. Bota o resto do peixe, joga o besourinho, ele vai aí os besourinhos deixa fechadinho com um filtrozinho assim para ele não fugir, o besouro. E o besourinho ele vai comendo toda a cartilagem, só fica a estrutura do osso mesmo, bem bonitinho. Aí é mais fácil poder desmembrar e fazendo. Ele come em uma semana, tá lindo, maravilhoso. Só é procurar espaço para isso. Mas é uma ideia também interessante, tá? Alguém tem mais alguma dúvida, Marina, a respeito disso? Não sei, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Eu não. Tudo certinho? Não? É. Agora, uma dúvida do curso de bio mesmo. Vocês têm essa caixinha, né? Isso que ela acabou de explicar do besourinho. Vocês têm na bio, não tem? Tem. Tem lá no laboratório. Aí, ó, faz um casamento com o Então, laboratório. eles têm um laboratório de zoo. Ah, legal. Isso é bacana. Por exemplo, na Univille, o laboratório de zoologia foi um grande contribuinte para nós, porque eles recebiam, às vezes, muito material e, às vezes, eles tinham material sobrando. Que às vezes recebia de doação, porque geralmente o laboratório de zoologia é um dos mais antigos que tem na universidade, né? Geralmente a professora é tão antiga quanto a universidade. E aí, esses laboratórios é o que vai ter um monte desse material que é assim, ó, vem aos montes. Acontece de não sair a procedência, mas para iniciar e ter um material didático é interessante, eu acho que é uma abordagem bem bacana. E assim, acaba dando experiência para o aluno, porque daí ele vai identificando, depois você chama um biólogo para confirmar o material e tá tudo certo. E aí você vai tendo essas técnicas ali e depois vai melhorando a coleção de referência. Então, eu recomendaria a ideia da coleção de referência, um start forte, principalmente se vocês têm estrutura de laboratório ali, tem esse casamento com a biologia, vai ser bacana ali até para chamar mais alunos e também ajuda a fazer com que eles peguem mais com o olhar assim, o material faunístico para que quando tem escavação, poxa, já tem esse feeling da técnica, né? Até informo para vocês, a gente faz muita escavação na Baía da Babitonga e eu recomendo assim, ó, também seguir bastante laboratórios de arqueologia. Se vocês botarem no Instagram, laboratório de arqueologia no geral, até eu, quando tem escavação, acabo divulgando, e às vezes a gente faz chamada para alunos e tudo mais, paga o custo de alimentação, hospedagem, enfim, para poder participar das escavações. E são momentos interessantes. Eu acredito que agora, no final do ano, não, mas ano que vem pode ser que sempre apareça, porque projetos é imprevisível, né? Sempre tem um projeto ou outro que está saindo, e às vezes é interessante. Não só na região ali da Babitonga, mas, gente, sempre que vocês, o que puderem participar, seguir, ir acompanhando as redes sociais, vocês vão ver, sempre tem alguém divulgando. E aí é interessante participar, de verdade. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Gente? Eu nessa parte para divulgar eu também poderia, sei lá, tipo, ano que vem, programar, por exemplo, 2 dias, um sábado, domingo, fazer aberto, fazer um grupo ali para levar os grupos, os alunos Dá de pra ciência gente biológica fazer. para ir lá no local, para Uhum. interagir. Eu acho isso uma coisa bacana, viu, Anderson? A gente até aproveitando, ano que vem, eu não sei como que vai estar consolidado isso, mas se não for consolidado ano que vem, a gente pode montar uma ideia de fazer um turismo.
de fazer um tour. Aí eu vejo se a gente até conseguir verba para isso, para poder facilitar também e em relação aos alunos, para poder fazer esse tour entre os museus do Sambaqui e também entre os sítios arqueológicos que a gente vai ter na nossa região. Até porque tem um sítio que a gente está pensando em fazer em sítio escola, que é ensinar os alunos a escavar. E aí esse sítio vai ser focado para isso, para fazer uma escavação. Então, talvez até lá, até o final do ano do que vem, a gente não consiga montar também um sítio escola para os alunos irem lá, focar essa estrutura para eles irem escavar o Sambaqui Cubatão, que é um dos maiores que a gente tem, e entender como que é a técnica dele. Acho que é bem interessante, uma boa ideia, Anderson. Vou até pontuar isso com o pessoal da Univille, para a gente fazer um trabalho assim, né? Bem legal. Gente, Eu acho também se a gente tiver a oportunidade, de repente, no ano que vem, de tu fazer alguma atividade presencial, né, pode no ser. laboratório. Eu acho que isso seria bacana também. Uhum. Não, perfeito. A gente pode até. Aí eu levo o material que a gente tem aqui para poder fazer técnica de processo de análise, de identificação. Acho bem legal isso. Principalmente, e se vocês também tiverem conseguido até lá também material, melhor ainda, porque daí, se vocês já têm material de vocês, a gente já consegue identificar É já no mais fácil. é bem Sim. mais fácil, com certeza. E aí a gente consegue trabalhar nessa técnica. E aí até podemos aproveitar algum espaço da instituição para ensinar técnica de escavação. Aí a gente pode, eu passo para ti, tu já conhece nas relações lá, e aí quanto à assessoria a gente faz uma técnica, pega um gramado e destrói um gramado da área e tenta fazer uma técnica de escavação, para vocês terem essa experiência da técnica de escavação e a experiência laboratorial, né, da identificação, para poder fazer um pacote ali. É uma boa também. Pode contar comigo, a gente pode conversar sobre isso, sim, tá? Gente, mais Então, alguma dúvida? alguém tem mais alguma dúvida? Certinho? Então, Sim. eu gostaria de agradecer, né, a todos. Alguém falou mais alguma coisa? Não, eu gostaria de Ah, agradecer a todos, obrigada. né, por terem participado desse encontro. Gostaria de aproveitar esse momento para dizer que o Laboratório de Arqueologia, né, está de portas abertas para receber vocês tanto no quesito, né, de visitas, como também para fazer os seus estágios acadêmicos, obrigatórios, supervisionados ou não. Como eu disse no início, né, do encontro, todos os estagiários que já passaram ali no laboratório, acho que já passaram 6, desde 2021 até agora, todos são do curso de Ciências Biológicas, então fiquem à vontade, né? Se sintam à vontade para fazer parte ali do espaço. E Jéssica, novamente, muito obrigada pelas contribuições e uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito obrigada, tá?